Olá! Seja bem-vindo ao canal Raças de Animais. Curta, inscreva-se e compartilhe. Não esqueça de conferir os links da descrição. No vídeo de hoje vamos conhecer 5 raças de cães brasileiras. Número 1. Bulldog Campeiro. O Bulldog Campeiro é uma raça canina originária do Brasil e que descende de antigos cães do tipo Bulldog. O Bulldog Campeiro tornou-se um cão de trabalho adaptado às condições regionais. Foi selecionado na lida com o gado por peões nas regiões sul e centro-oeste do Brasil. Este cão foi desenvolvido no sul do Brasil capturando e dominando o gado que havia se desgarrado do grupo ou os mais ariscos. Era comum encontrá-lo até o fim da década de 60, onde desempenhava largamente o papel de cão boiadeiro em fazendas e em matadouros. Porém, na década de 70 novas medidas da vigilância sanitária impediram o uso de cães nestes estabelecimentos. Desta forma os bulldogs campeiros tiveram seu uso cada vez menor. Isto somado à popularidade de raças estrangeiras que chegavam ao Brasil, levaram o Bulldog campeiro à quase extinção, mas voltou a ter expressividade após um duro trabalho de resgate liderado pelo cinófilo Ralph Steinbender, dono do canil Cão Domínio de Taquara, Rio Grande do Sul. Ainda na juventude ele apaixonou-se pela bravura dos cães, até então chamados de Bulldogas. Seu desejo de possuir um cão deste tipo fez perceber a extrema escassez da raça. No final da década de 1970, percebendo que este cão estava em via de extinção, Ralph Bender começou um trabalho de resgate destes cães. Em 1977, ele adquiriu uma fêmea e percorreu todo o Rio Grande do Sul reunindo os últimos exemplares da raça e começou a cruzá-los. Seu trabalho veio a ser concretizado em 2001 quando a CBKC, Confederação Brasileira de Sinofilia, passou a reconhecer oficialmente a raça, já com o nome de Bulldog Campeiro. Há teorias quanto à origem genética e histórica do Bulldog Campeiro. A teoria mais difundida considera a possibilidade de que o Bulldog Campeiro tenha se originado de antigos Bulldogs ingleses, extintos, trazidos ao Brasil por imigrantes europeus por volta do século XIX e que foram cruzados com os cães locais. Outra teoria pouco difundida relata que o Bulldog Campeiro pode ser na verdade um remanescente do cão de fila da terceira do tipo Bull. Destaca-se pela fidelidade ao dono, facilidade de adaptação e principalmente pela afetuosidade com crianças. Sua rusticidade e coragem o tornam um ótimo guardião. Desconfiado com estranhos, tranquilo, é conhecido por não latir sem necessidade. Necessita de algum exercício diário, se não utilizado diretamente na lida com gado ou outro tipo de trabalho. Aliás, a lida rural é uma função em que tem excelente destaque. Cão de compleição média, muito forte e ligeiramente pesado para sua altura. De constituição larga e formato de corpo quase quadrado, o Bulldog Campeiro é musculoso, apresenta ossos fortes e uma cabeça tipicamente larga. Focinho curto, orelhas pequenas, pendentes, inseridas altas na cabeça o mais separadas possível entre si, as voltadas para trás também são aceitas. Cauda preferencialmente curta e torta. Pelo liso, curto, e todas as cores são aceitas. Há cães inteiramente brancos, mas deve ter as mucosas e as pálpebras bem pigmentadas, para que isto não o desfavoreça quando utilizado para o trabalho. Machos pesam entre 35 e 45 kg e fêmeas entre 30 e 40 kg, aproximadamente. Machos têm em torno de 53 cm e fêmeas 51 cm na altura da cernelha. Número 2. Ovelheiro Gaúcho. Ovelheiro Gaúcho é uma raça de cão pastor originária dos Pampas Gaúchos, no Brasil. Não é reconhecida pela FCI, mas já obteve o reconhecimento da CBKC. É considerado, por lei, patrimônio cultural e genético do Rio Grande do Sul. Há duas hipóteses para sua origem. A mais difundida se baseia em características físicas e comportamentais da raça, assim como também tem um contexto histórico provável, e diz que o ovelheiro gaúcho descende de cães de pastoreio sem raça específica do Rio Grande do Sul e também das raças Border Collie e Rolf Collie, sendo que estes últimos chegaram com os colonos europeus no século XIX, quando os campos gaúchos foram sendo enriquecidos com animais de fazenda, como bois, cavalos e ovelhas. O Border Collie teria chegado ao Rio Grande do Sul na década de 1950, juntamente com a importação da Austrália de um rebanho de ovelhas da raça Merino, para o município de Uruguaiana e posteriormente estes cães foram introduzidos em Pelotas. E os Rolf Collie chegaram primeiramente no final do século XIX com imigrantes europeus e posteriormente, no início do século XX, além de chegarem com imigrantes europeus. Esta raça também teria sido importada por estancieiros que queriam modernizar as técnicas de manejo com rebanhos em suas propriedades. A segunda hipótese levantada é mais recente e se baseia em um estudo histórico, morfológico e comportamental da raça. Segundo o estudo, o ovelheiro gaúcho descende de cães de pastoreio sem raça específica da região e também descende das raças Rolf Collie, cão da Serra da Estrela e pastor alemão. Do Rolf Collie os ovelheiros herdaram vários padrões de pelagem, tais como a coleira branca, as colorações tricolor, merle e sabre. Também é comum as orelhas do Collie bem como o focinho mais afilado, além da excelente aptidão no pastoreio de ovelhas.
Segundo este estudo, para aumentar a combatividade dos ovelheiros perante o gado e para que não fossem mortos por cães de outras raças, peões por volta da década de 1920 teriam cruzado seus ovelheiros com cães da raça pastor alemão. Além do temperamento descrito, outra característica notável herdada do pastor alemão são as orelhas eretas. E por último, a base genética mais antiga da raça é o cão da Serra da Estrela, o que morfologicamente e historicamente é muito provável, já que várias características físicas encontradas nos ovelheiros gaúchos não estão presentes nas raças anteriormente citadas, e são bastante comuns no cão da Serra da Estrela, que teria chegado aos campos gaúchos pouco após o Tratado de Madrid e a consequente Guerra Guaranítica. A partir de 1784, com o início da demarcação da fronteira entre Portugal e Espanha no Rio Grande do Sul, há um grande aumento na procura por terra e estabelecimento de sesmarias e estâncias. Com a paz, começa de fato a criação do gado em larga escala, sendo que logo após iniciam as plantações e a criação de ovelhas. Neste momento chega aos campos gaúchos uma raça portuguesa, o cão da Serra da Estrela, para auxiliar os camponeses de origem portuguesa na lida com o gado. Morfologicamente são parecidos com cães da raça Border Collie, porém movimentam-se de maneira diferente ao pastorear. Seu tamanho e estatura são medianos, maiores que os Border Collies e pouco menores que os Collies. A pelagem não é muito longa, com ou sem subpelo e pode ser em várias cores. Não é um cão agressivo, mas é muito bom para cão de alarme, pois late a qualquer ruído estranho, apesar de dificilmente atacar o invasor. É inteligente e se adapta fácil, aprende comandos muito rapidamente, não sendo agressivo com o rebanho. Com as pessoas com quem convive é dócil e amigável. Os machos têm entre 54 e 64 centímetros e as fêmeas entre 50 e 54 centímetros. Devem pesar entre 15 e 23 quilos. Número 3. Fila brasileiro. Fila brasileiro é uma raça de cão de grande porte desenvolvida no Brasil, e a segunda raça brasileira a ser reconhecida internacionalmente. O fila brasileiro é utilizado como cão de guarda. A origem deste canino está atrelada à colonização do país, quando os europeus trouxeram para cá os seus cães de trabalho. Porém, assim como acontece em outras raças antigas, a exata origem genética do fila brasileiro é desconhecida. A primeira teoria sobre sua origem especulou que através de vários cruzamentos entre 3 raças inglesas de grande porte, surgiu um cão brasileiro que teria herdado a grande e forte estrutura óssea dos mastins ingleses, a pele solta e as orelhas baixas dos Bloodhounds e a resistência dos antigos Bulldogs. Contudo, não há fatos que suportem esta teoria. A teoria considerada mais plausível e com mais embasamento é a de que o fila brasileiro descenda de grandes cães portugueses e espanhóis, a exemplo do mastim leonês, variedade funcional do mastim espanhol, rafeiro do Alentejo, alão português, extinto, cão de gado transmontano, cão de Castro Laboreiro, entre outros, possivelmente trazidos ao Brasil durante a União Ibérica, ou mais tarde. Robusto, é descrito como animal de faro excelente, bem como de temperamento forte, que requer o pulso firme de donos experientes. Conhecido por sua intensa aversão a estranhos, teve o seu inicial padrão modificado, segundo a CBKC, para mostrar um rosto menos intimidante. Em contrapartida, é visto como um canino tolerante com crianças, comportado e seguro. A palavra filar em português significa literalmente agarrar, segurar, prender. Portanto, cão de fila ou cão de filar dá a entender de que trata-se de um cão de agarre, um cão que morde e não solta. Nomeação similar é encontrada também em 2 raças de origem portuguesas, que podem compartilhar parentesco com o fila brasileiro o cão de fila de São Miguel e o extinto cão de fila da Terceira. Quanto aos padrões, a grande maioria dos cães da raça fila brasileiro que possuem pedigree estão registrados em 2 principais padrões, o CBKC, FCI e o CAFIB. O padrão imposto pela CBKC, Confederação Brasileira de Sinofilia, e consequentemente também pela FCI, Federação Sinológica Internacional, descreve um cão bem mais molossoide, com mais pele solta, mais rugas, etc., e destacadamente aceita a pelagem preta. De acordo com estudiosos da raça fila brasileiro, o padrão em vigor pela CBKC foi originado de uma série de modificações a partir da década de 80 e sofrendo, no decorrer do tempo, atualizações feitas para adequar e incluir cães notadamente mestiçados com outras raças molossoides como dog alemão, mastim napolitano e mastim inglês, em consequência do grande número de mestiçagens e inserções realizadas por alguns criadores a partir da década de 1970. Atualmente alguns criadores consideram que o fila brasileiro padrão CBKC é uma outra raça. O padrão imposto pelo CAFIB, Clube de Aprimoramento do Fila Brasileiro, possui uma proposta diferenciada baseada nos cães antigos, assumidamente com a proposta de preservar o fenótipo considerado puro, descrevendo um animal mais funcional que o do padrão CBKC, com menos pele solta, menos rugas, etc., e além disso não aceita a pelagem preta, sob a alegação de que esta coloração trata-se de um sinal de mestiçagem com dog alemão, já que seria típica na raça desde os primórdios. Em contrapartida, aceita cães brancos com marcas rajadas, uma padronagem que pode ser encontrada em antigos registros fotográficos do fila. Os cães deste padrão em seus próprios shows de exposição têm seu temperamento testado, não devendo demonstrar covardia avançando com coragem sobre a ameaça.
O CAFIB afirma, de acordo com seu próprio studbook, que todas as características do fila brasileiro padrão CBKC que não condizem com o fenótipo mais antigo são fruto de mestiçagem com diversas raças. Os machos têm entre 65 a 75 centímetros e pesam no mínimo 50 quilos. As fêmeas têm entre 60 a 70 centímetros e pesam no mínimo 40 quilos. Número 4. Fox Paulistinha. Terrier brasileiro, conhecido informalmente como Fox Paulistinha, uma raça de cães do tipo Terrier, de porte médio para pequeno, oriunda do Brasil. A raça é conhecida coloquialmente como Fox Paulistinha no Brasil, por conta de sua relação ou semelhança com o Fox Terrier e por ter sido historicamente mais comum no interior do estado de São Paulo, apesar de existir em outras regiões do país. O nome oficial de Terrier brasileiro foi criado por ocasião do processo de registro e reconhecimento da raça junto à CBKC e à FCI. Foi a terceira raça de cão originalmente brasileira a ser reconhecida pela Federação Cinológica Internacional, FCI. As exatas origens são incertas, mas existe pelo menos 3 teorias mais difundidas. A que consta no padrão oficial da raça Terrier brasileiro, diz que descendem de cães do tipo Terrier trazidos da Europa pelas esposas dos filhos de fazendeiros, que muito comumente, a partir de meados do século XIX e início do século XX, iam estudar na Europa, e quando retornavam, muitas vezes casados, teriam trazido estes pequenos cães, que eram muito comuns entre as famílias mais abastadas de Londres e Paris nesta época. Possivelmente eram das raças Parson Russell Terrier, Jack Russell Terrier e Fox Terrier de pelo liso, que eram raças muito comuns na Inglaterra neste período. E estes cães ao cruzarem com cães das fazendas no Brasil, e no campo sendo aproveitados na caça, na guarda e em menor escala no pastoreio de ovelhas, teriam criado em poucas gerações uma nova raça. Há outra hipótese bem forte, e com dados históricos que diz que cães de tipo Terrier, sem precisão de raça definida, viajavam como caçadores de ratos em navios mercantes, principalmente nos ingleses, desde o século XIX. Os cães teriam sido tripulação fixa nestas embarcações devido ao receio que a população europeia tinha da peste negra, e os cães ajudavam no controle dos ratos. E ao aportarem em portos brasileiros, teriam cruzado com cães locais adaptados às características ambientais brasileiras, e assim acredita-se que o Terrier brasileiro teria se originado. Ainda há uma outra hipótese mais plausível do ponto de vista fenotípico da raça, que diz que os cães Terrier espanhóis ratoneiro bodegueiro andaluz e ratoneiro valenciano sejam os verdadeiros ancestrais do Terrier brasileiro, os quais estão relacionados ao Fox Terrier. O perro ratoneiro malorquim é outra raça espanhola relacionada a estas duas já mencionadas. Estas duas raças espanholas são extremamente semelhantes ao Terrier brasileiro, sendo verdadeiros sósias, muito mais semelhantes do que as raças britânicas citadas anteriormente. Por isso, aliando a história do Brasil, esta teoria diz que ao invés dos cães britânicos, o Terrier brasileiro descenda principalmente destes dois cães espanhóis que muito provavelmente teriam chegado em massa ao Brasil nos navios da Espanha entre 1580 e 1640, época da União Ibérica, quando a Espanha e Portugal estavam unidas politicamente em um só reino, assim como todas as suas colônias de ultramar, incluindo o Brasil, ou até mesmo depois deste período. Os machos devem ter entre 35 e 40 centímetros de altura e fêmeas entre 33 e 38 centímetros de altura na cernelha, pesando até 10 quilos. É um cão robusto, de personalidade independente, incansável, alerta, ativa e esperta, amigável e gentil com amigos, desconfiado com estranhos. Sempre é de coloração tricolor. O corpo tem fundo branco, com marcações pretas, marrons, fígado, ou azuis, cinza, salpicadas. A cabeça tem uma máscara preta, cinza ou marrom com pelagem canela ao redor da boca, sobrancelhas e na região interna e borda das orelhas. Pode haver marcações brancas no focinho e no alto da cabeça, mas estas devem ser o menor e mais simétricas possível. Número 5. Pastor da Mantiqueira. O cão pastor da Mantiqueira, também chamado de policialzinho, é uma raça de cães de pastoreio, boiadeiro, de porte médio que teve origem na Serra da Mantiqueira, na região sudeste do Brasil. A raça é reconhecida pela Sobraci, a LKC e principalmente pela CBKC. Ainda não são conclusivas as suas origens, mas é possível que descendam dos antigos cães que eram chamados de policiais e que por esta razão, até hoje, herdam este nome. A primeira teoria de origem considerou que, pela aparência e aptidão para pastoreio, o pastor da Mantiqueira poderia descender em menor grau das raças pastor belga e pastor holandês. Mas, o pastor da Mantiqueira pode ser, mais provavelmente, um descendente de cães ibéricos, como das raças pastor garafiano e pastor basco, ambas muito mais semelhantes ao cão brasileiro, em especial o pastor garafiano, e até mesmo do cão de palheiro. Estas três raças citadas são de origem espanhola, e poderiam ter chegado ao Brasil durante a União Ibérica, o que é mais provável, além do que estas raças também compartilham grande similaridade física com o pastor da Mantiqueira. Cães pastores de origem portuguesa, como o cão da Serra da Estrela, também podem ter contribuído com a formação do pastor da Mantiqueira. Não foram encontradas ainda fontes históricas que apontem precisamente quais raças contribuíram na construção desta raça brasileira.
Sejam quais forem seus ascendentes trazidos da Europa, estes teriam chegado à Serra da Mantiqueira no século XX, e nesta região cruzaram entre si e teriam sido selecionados na lida diária com os rebanhos, pelos peões e pelos tropeiros. Estes trabalhadores precisavam de um bom cão rústico de pastoreio, ágil, forte e resistente para conduzir a boiada por caminhos em que o peão e seu cavalo tinham dificuldade para chegar, devido ao relevo acidentado com declives muito acentuados da Serra da Mantiqueira. E dentro do que sabiam, sempre buscavam acasalar os cães que melhor atendiam às suas necessidades. Com esta seleção durante décadas surgiu a raça. A dificuldade de acesso à Serra da Mantiqueira também ajudou a manter o plantel da raça relativamente puro e preservado, afastado de genes exóticos de outras raças. A Serra da Mantiqueira teve uma mudança contínua e permanente até aos dias atuais em suas atividades econômicas. O gado tem sido substituído pela agricultura. Devido a isto, o uso destes cães tem sido cada vez menor e a atividade turística tem também ganhado força na região, atraindo cada vez mais pessoas interessadas em mudar-se de vez para a região, trazendo consigo seus cães. Por isso, o pastor da Mantiqueira está cada vez mais ameaçado de extinção, seja pela pouca procura de seu talento na pecuária ou pela miscigenação com raças estrangeiras. Possuem pelagem em 3 tamanhos, curto, médio e longo, podendo ser de pelo liso ou crespo. As variedades são padronizadas na raça em pelos curto, liso ou crespo. As cores são preto, branco, castanho e dourado em vários tons, do escuro ao amarelo claro. Nos cães destas cores, a maioria são de cor sólida, com ou sem máscara preta, mas há também os que possuem pequenas marcações nas outras cores. Geralmente os castanhos e dourados é que possuem marcações nas cores preto e branco, e nestes casos, são geralmente nas patas, peitoral, pescoço, pontas das orelhas e caudas. Também há uma minoria de espécies bicolores de castanho e preto, este geralmente com manto preto em toda a extensão do dorso sobre o corpo castanho. E certamente a cor mais comum na raça é o azulego, que caracteriza-se na raça com uma base amarela em qualquer tom com pelos pretos interpolados, em suas várias nuances, que dão ao cão um aspecto amarelado fosco, ou acinzentado na maioria das vezes, e também azulado em alguns. Essa é uma raça de porte médio, podendo chegar até 53 centímetros de altura. Nos cães machos, as fêmeas são um pouco menores. O peso ideal para a raça é de 25 kg, tanto para a fêmea quanto para o macho.